como um livro pode mudar as nossas vidas. Às vezes um trecho ali que você lê pode trazer um insight para a mudança de um hábito, para o início de um novo projeto, enfim. A gente vai falar hoje sobre o poder transformador da literatura aqui com o meu convidado, Adilson Jimenez Júnior. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Mafê. Obrigado pelo convite. Que bom falar com você aqui hoje. O Adilson, ele está por trás do perfil @cotesdoslivros, né, no Instagram, que conta ali com mais de 40 mil seguidores, pessoas que gostam de ler e estão abertas aí ao conhecimento, certo? Exatamente. Diariamente estou lá no Instagram, passando um pouquinho do poder da leitura, dividindo, compartilhando um pouquinho do que eu leio, há uns 3 anos mais ou menos, e vamos continuar. Muito bem. Você trabalha na área de TI, já tem bastante tempo, né? Exatamente. Eu comecei a trabalhar em TI em 2002. Eu comecei como atendente de suporte técnico. Atendia telefone mesmo. Nosso cliente era o Boticário. Então eu atendia telefone. Você resolvia a bucha, resumindo. Exato. Eu atendia a vendedora lá do Boticário que fazia o fechamento do pedido ali na loja do Boticário, né? Comecei ali, atendente telefônico, e fui tendo uma jornada ali dentro da mesma empresa, que era a Bematec na época, que depois foi comprada pela TOTUS hoje em dia. Fiz a minha trajetória toda lá e comecei a crescer internamente e saí de lá como gerente de projetos. Aí fiz uma pequena ida para uma empresa, uma consultoria alemã em Alphaville, também em TI, trabalhando com projetos, com entrega, principalmente nessa parte de tecnologia, então aplicativos, RPs e tudo mais. E aí um dos grandes projetos assim que eu falo que tenho bastante orgulho que tem no meu currículo, que eu fiquei um tempo no Banco B3, que é a Bolsa de Valores aqui, né, aqui em São Paulo e a Bolsa de Valores do Brasil, né. Fiquei um tempo lá cuidando de um time de agilidade, depois eu saí e fui para uma startup, que é onde eu trabalho hoje, uma startup do ramo automotivo, e cuido de um time lá de tecnologia, focado principalmente em trazer soluções para os nossos clientes. Então eu fiz aí 22 anos mais ou menos no ramo de tecnologia. Você começou trabalhando ou você já tinha feito faculdade? Você tem Fiz um MBA faculdade, também, exato, né, na área? Eu fiz faculdade, eu fiz ciências da computação, tá? E aí depois de uns 3, 4 anos de formado, eu fiz uma MBA na FGV, de gerenciamento de projetos. Era um momento ali bem desafiador do meu trabalho, eu já estava atuando como gerente de projetos e eu fui buscar um aperfeiçoamento ali na FGV, né? Então passei o MBA ali de 2 anos, foi muito legal, muito importante, mudou bastante a minha trajetória profissional, esse MBA na FGV, né? Um instituto bastante reconhecido, né? Sim. Foi bem importante. Aí eu segui estudando, continuando, mas a formação é Ciências da Computação e MBA em Projetos. Ao longo da sua trajetória, você já tinha esse hábito de leitura? Porque eu vejo ali no seu perfil do Instagram, né, são livros sempre assim, ajudando a gente a se desenvolver como pessoa, como profissional. Esse hábito sempre esteve presente na tua vida? Não, nunca esteve. Na verdade, assim, né, eu comecei a ler há 3 anos e meio atrás. Nossa! Super recente. O que aconteceu? Eu sempre sim desenvolvi, mas não usava o livro como ferramenta. E eu tenho em essência, trabalhei com liderança desde 2010, então eu sempre estou naquela de servir, de compartilhar, de passar o conhecimento. Mas o livro em si, ele entrou na minha vida em 2020. Ali em maio, naquela época da pandemia, que a gente ficou bem recluso ali, né, sem poder fazer muita coisa. Na empresa que eu trabalhava, que inclusive é a empresa que eu trabalho hoje ainda, o meu diretor quis fazer um estudo através do livro Mindset, Psicologia do Sucesso. Eu tenho ele aí. Foi o primeiro livro que eu li. E eu brinco até que eu fui obrigado a ler. Por quê? Eu não tinha o hábito, eu estava ali com 38 anos, hoje estou com 41. E aí ele falou, vamos fazer um estudo através do livro Mindset, com todo o board ali da liderança, pra gente. Ele estava muito, né, home office ali, a gente estava muito separado, então foi um momento pra gente tentar estar mais próximo e se desenvolver junto, né? Aí foi minha primeira experiência com leitura. Eu tinha lido os livros técnicos na FGV, muito porque era necessário, tinha que fazer as provas e tudo mais, né? Mas a leitura em si começou em 2020, o Mindset. E o mais legal dessa história é que eu demorei 4 meses para ler o primeiro livro. Foi muito difícil. Antes de dormir que você começava a ler, aí dormia no livro? Não, eu tentei fazer de tudo, Mafê, de tudo. Tentei à noite, tentei na hora do almoço, tentei de manhã. É que é um hábito, né? É um hábito como qualquer outro, como um hábito de atividade física, como um hábito de alimentar.
e eu não tinha esse hábito. Éramos em 11 líderes na época e eu fui o último. Nossa! O pessoal teve que me esperar para conseguir finalizar a leitura do livro Mindset, mas foi um livro muito importante, como você falou. Ele é grossinho também, né? Ele é grosso, ele é meio chatinho, né? Ele é muito técnico, para quem está começando, né? Estamos no começo, então é uma leitura desafiadora. Principalmente para quem está começando e pelo tema em si, né? Ela vai abordar ali o mindset fixo de crescimento, mas foi muito importante para mim, porque foi o pontapé inicial. E quando ela traz esse tema do mindset fixo e de crescimento, eu me enxerguei muito no mindset fixo na época, né? De você às vezes se identificar com alguma coisa e às vezes ficar um pouco parado no tempo, digamos assim, né? Então esse livro ele expandiu minha consciência, minha mentalidade, eu vi o poder que tinha na leitura. Então, em resumo, faz 3 anos e meio que eu leio. E isso é legal porque nunca é tarde. Às vezes o pessoal pensa, pô, eu não vou ler, não vou começar agora, tá tarde já. Eu acho que nunca é tarde pra nada, né? Nem só pra leitura. Sim. Acho que nunca é tarde. Então, faz 3 anos e meio que eu tô lendo, mas eu sou muito intenso. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, não, vamos pro próximo. Aí eu comecei o próximo, e continuei. Mas... Ou seja, demorou 4 meses, mas valeu muito a pena, porque foi a chavinha ali pra... Virou a chave, realmente. Minha mentalidade mudou. E aí já foi, tudo que você foi aprender nos livros, você aplicou, né, com seus colaboradores ali. Exatamente. A gente debateu bastante sobre a importância, né, das 2 mentalidades, né, que é o que ela aborda no livro. Então a gente conversou ali, fez um estudo, ficamos ali uns 6, 7 encontros, assim, conversando com bastante profundidade no tema, né, e aquilo ali mudou o jogo, né, porque depois dali eu fui pro próximo, porque eu não tinha... Né, como eu não tinha o hábito e eu não era um leitor, eu não tinha essa visão do poder que tem na leitura, do conteúdo que tem na leitura. Eu buscava me desenvolver de outras maneiras. Então foi muito impactante para mim, e aí eu comprei o próximo e não parei mais. Bom, você ser esse exemplo, né, daquilo que você lê, você pôr em prática, é muito importante. Você faz também mentoria, né? Sim. EP, que é a evolução pessoal. Sim. Mentoria para lideranças também. Exato. Ou seja, você aplica com seus colaboradores e consegue também ampliar o seu conhecimento para outros líderes, para outras pessoas. Exato. Eu queria saber o que você acha, porque a gente viveu uma onda ali de coaches, né? Sim. Justamente desses temas. Tá. O que você acha dessas pessoas que começaram a desenvolver isso, a querer ser coach dos outros, mas que não dão o exemplo no histórico ali de carreira? Legal. Eu acho que esse é o grande motivo para o coaching ter caído numa zona ali que o pessoal desacredita. Hoje você não ouve mais. Você não ouve, né? Nem quem às vezes nem se posiciona como. Né? As pessoas usam as ferramentas de coaching, mas não se posiciona como coaching. Porque caiu num... O que tem se falado agora, então? Então, eu acho que a pessoa, às vezes, exemplo, tá? Às vezes a pessoa ela usa todas as ferramentas de coaching, mas ela se posiciona como um mentor de performance. Um mentor. Mas ela vai usar as ferramentas do coaching. Sim. Porque tem muito o que você falou, Mafê. Às vezes a pessoa não tem resultado na vida e o coaching é uma metodologia. Então, você faz um curso, você tem a metodologia para aplicar e você pode aplicar em outras pessoas. Mas acho que caiu nessa zona meio cinza ali porque as pessoas não têm resultado na vida pessoal, no relacionamento, vida financeira e se intitula como coach. E aí eu vou te ajudar. Mas nem eu tenho resultado. Então ficou essa zona cinza aí e o coaching caiu nesse espaço onde ficou, né, desacreditado. É verdade. Eu já fiz coach lá atrás. Quando eu fiz, eu nem sabia o que significava coach. E aí eu fui saber. E depois, assim, desse tempo todo, eu lembro que a minha psicóloga na época, hoje ela não usa coach. Antes ela usava e ela eliminou ali da apresentação dela, sim. Justamente por conta disso. Bom, Adilson, eu queria que você falasse como é que foi a criação desse perfil, então, você lendo ali, devorando os livros. Aliás, gente, olha, eu esqueci de falar no começo, eu ganhei um livro aqui no começo da entrevista, um pouquinho antes, nos bastidores, Alma Indomável, do Michael A. Singer, né? Exatamente. Muito bom, vou começar a ler hoje. Não, ele é muito bom esse livro. Obrigada. Nada. Como é que foi, assim, que você decidiu botar isso na internet para conseguir
levar para frente. Legal, Mafê. Foi assim, eu tava ali, comecei em 2020, como eu falei, e depois de um ano, eu já estava num ritmo interessante de leitura. Eu estava lendo mais ou menos 3 livros por mês. Uhum. E aí eu senti, num primeiro momento, que estava escapando o conhecimento. Porque eu estava num ritmo muito acelerado e eu falei, poxa, acabei de ler um livro, mas, cara, qual que é a essência desse livro? Parece que passou e eu não li. Eu li e não gravei, não absorvi. Aí você não absorve, Aí eu falei, bom, eu vou começar a fazer uns resumos aqui, guardar para mim, fazer uma resenha, né? Fazer umas anotações, as palavras, as frases que foram mais importantes. E aí isso foi lá em agosto de 2021. Eu falei, um dia eu abri o computador, falei, vou fazer minha resenha aqui do livro. Eu tinha acabado de ler O Mais Esperto que o Diabo. E aí eu falei, mas eu vou fazer pra mim só? Legal, eu vou fazer minhas anotações, vou guardar aqui na minha pastinha no computador. Se eu jogar pro mundo esse conhecimento, né? Porque era algo que desde o começo eu nunca visei business. Eu visei, tipo assim, primeiro, eu preciso reter mais o conhecimento, né? Segundo, vou ajudar o próximo, vou servir alguma pessoa, talvez se algum trecho for importante ajudar alguém, já tá bom. Eu entrei no Instagram, fiz uma pesquisa ali, eu vi que tinha poucas pessoas no nicho que eu atuo, que além de ser livro, eu sou bastante focado em desenvolvimento pessoal, profissional, né, autoconhecimento. E eu vi que tinha poucas pessoas ali. Eu falei, 2, 3, cabe eu também. Cabe mais um, né? Você faz diferente, pronto. 2 pessoas, eu falei, acho que cabe mais um. E eu falei, vou criar. Aí no mesmo dia eu criei o @ no Instagram. Naquela época tava muito na moda corte de YouTube, eu falava muito de corte, né? Eu falei, vou criar o corte dos livros, que são pequenos trechos, vão ser pílulas, né, dos livros. Criei e comecei. Então, assim, o motivo principal foi, primeiro, eu preciso arrumar uma maneira de reter o meu conhecimento, porque tem vários estudos, né, que às vezes a maneira mais fácil de você absorver conhecimento é você passar o conhecimento. Porque você quer dizer que você entendeu e passou. Você entendeu, você se prepara para passar um conhecimento, você tem que se preparar para passar um conhecimento de qualidade. Então, uma maneira de reter é você passar o conhecimento. E você registrar também, né? Sim. Você colocar ali, ou no papel, ou no computador, enfim. Mas você passar isso para um outro lugar, aquilo fixa melhor na mente. Sim, exatamente. Porque assim, se a gente for pensar, aquela hora, quando eu criei isso, eu não tinha essa mentalidade. Mas assim, hoje, olhando para trás, eu leio o livro, aí eu grifo os trechos importantes, né? No dia que eu vou preparar o conteúdo, eu leio novamente aquele trecho. E aí eu digito o texto para criar o conteúdo. Sim. E no dia eu posto, então eu leio o mesmo trecho 4 vezes. Não tem como não absorver mais do que isso, né? Então foi por esse motivo, absorver mais e tentar ajudar o próximo. Como ficam os livros na tua mão, Adilson? Não, fica amarelo. Eu já vi stories, um monte de post-it, de anotação, de marca-texto. É porque assim, o que eu costumo falar, Mafê? Isso foi ao longo do tempo, né? Eu falo que eu não leio, eu estudo o livro. E é diferente, é uma leitura mais ativa, né? Então eu tô lendo, passo o marca-texto, boto post-it, rabisco de caneta, porque para mim eu tô estudando aquele conteúdo, né? Então é um caos, caos organizado, porque eu sou bem metódico, algumas coisas você acabou vendo lá, tudo muito certinho, mas ele fica rabiscado, fica inteiro amarelo o livro. Muito bom. E Adilson, você falou que começou com o mindset, né? Só que eu queria saber qual foi a frase que realmente trouxe aí uma transformação para tua vida. Foi desse livro ou de algum outro que você leu? Mafê, eu acho que foi, não a frase em si, mas o grande ensinamento que eu extraí do mindset. Hoje está muito mais claro para mim que, por exemplo, a garra vence o talento, por exemplo. E às vezes você fica naquela situação que, tipo assim, não, isso não é pra mim, eu não consigo, não tá tarde, sabe? Coisas que você tem aquelas crenças. Então acho que o grande ensinamento do mindset fixo e crescimento, ele me despertou para tipo assim, na verdade as pessoas que o livro fala, né, psicologia do sucesso. Na verdade as pessoas de sucesso, elas são pessoas que estão sempre se desenvolvendo, sempre estudando. Agora é óbvio para mim isso, mas há 3 anos e meio atrás não era. Né? Então eu me identifiquei muito, tipo assim, tudo é possível a gente se desenvolver, a gente buscar uma nova carreira, um novo negócio, através de treinamento, através de estudo. Então tinha uma crença muito grande em mim que era assim,
você nasceu assim, talvez você tenha que trilhar esse caminho mesmo. Então acho que esse foi o grande ensinamento, não foi uma frase, mas a absorção do conteúdo em si foi muito rica, porque eu me enxerguei, nossa, eu realmente sou uma pessoa de mindset fixo. E eu preciso ser uma pessoa de mindset de crescimento. E aí eu usei os livros para me transformar ali entre fixo e crescimento. Então acho que, em resumo, foi isso. É esse start do tipo assim, tudo é possível. Se você se dedicar, se você estudar, se você correr atrás. As pessoas vão percorrer caminhos, às vezes, mais curtos, mais longos, mas no fim é possível. É só ter força de vontade, garra, que a gente chega lá. Eu concordo com você, desse tudo é possível. Eu sou otimista, eu vejo que tem muita gente otimista e que é enfrentado aí por outras pessoas que falam, não, você não consegue tudo. Tá. Você pode trazer essa informação para alguém, mas você vai gerar uma frustração enorme para essa pessoa, porque ela às vezes não vai conseguir o que ela quer. Tá. O que você diz para uma pessoa que fala isso para você? Cara, eu acho assim, eu já fui essa pessoa. Como eu falei, eu era uma pessoa de mindset fixo, totalmente assim, muito pessimista às vezes. Aquela pessoa que tem o copo, eu via sempre o copo meio vazio, não meio cheio. Então eu acho que no final do dia, e eu acredito muito nisso, que se eu não acreditar que é possível, realmente não vai dar certo. Eu tenho que ser a primeira pessoa que acreditar que é possível. Se eu não estou acreditando que o que eu vou fazer, uma ação, ou uma atitude, ou um empreendimento, um negócio, alguma coisa, se eu não acreditar que eu consigo, quem vai acreditar em mim? Como eu falei, eu já era essa pessoa, então hoje eu consigo falar sobre isso. Mas até 3 anos atrás eu também me enxergava. Se alguém falasse isso para mim, eu ia falar, não tem nada a ver. Então acho que no final, as pessoas estão em momentos de vida. Sim. Cada um está no seu momento. Eu acho que a gente tem que ter empatia para respeitar os momentos de cada um. Mas no final eu entendo hoje que é possível. E eu acho que a gente tem que acreditar. Porque se eu não acreditar, já estou saindo do negativo, né? Eu já saio não é no 0 a 0, né? Eu estou perdendo já. É verdade. Então acho que é isso. Bom, você tem mais de 40 mil seguidores no Instagram e o pessoal que te segue tá com esse mindset, né? Sim. O que você ouve deles, assim? Qual que é o feedback que te deixa mais feliz, assim? Quando teve alguma coisa bem marcante? Teve. Eu acho que, assim, no começo, ali em 2021, quando eu criei em agosto. Dia 31 de dezembro, eu virei com 500 seguidores. Eu falei, nossa, pra mim eu já estourei. 500 seguidores acompanhando sobre leitura, né? Que legal. E eu continuei, as pessoas foram chegando, mas teve um grande, assim, que foi um feedback que eu recebi, e aquele me deu, tipo assim, putz, é isso, eu preciso continuar, sabe? Eu tinha acabado de fazer uma resenha do livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E aí uma pessoa viu a resenha, comprou o livro, e aí foi um domingo de Páscoa. Eu lembro que foi muito marcante, aquele primeiro feedback, né, igual você falou, aquele bem marcante. Uma pessoa me mandou um inbox, chama Thiago. Eu lembro até hoje, ele me acompanha até hoje lá. Eu brinco com ele que ele fala que... Ele vai ouvir hoje, Não, ele vai ouvir, Thiago, com certeza. Eu sempre cito ele nos podcasts, porque eu falo que ele chegou quando era tudo mato. Porque lá no comecinho, sabe, é muito legal. E ele falou assim, comprei o livro O Ego é Seu Inimigo, e isso fez uma diferença enorme na minha vida, obrigado. Olha, o primeiro feedback. Eu falei assim, que legal, o propósito era esse, ajudar, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu lembro que foi um domingo de Páscoa, 2022. Eu falei, acho que eu tô no caminho certo, é só continuar. Porque às vezes ele pode ter sido a voz de outras pessoas que acabou não tendo ali a coragem, talvez, de mandar um feedback, né? E às vezes o pessoal é muito legal isso, fazendo um adendo só, que eu respondo todo mundo, meu filho. Todo mundo, não é brincadeira. E isso é um dos motivos que eu consigo ali reter a comunidade comigo. Mandou DM pra mim, eu respondo. E às vezes eu respondo, a pessoa fala, nossa, você me respondeu. Cara, é uma pessoa. É óbvio que eu vou responder, né? Sim. Então esse primeiro feedback foi importante, porque eu senti, bom, legal, tô ajudei uma pessoa, já tá ótimo. E aí eu continuei. Muito bem, já que você citou a comunidade, então, a comunidade Mentes em Transformação, isso, né? Que foi decorrente aí do seu perfil. Foi. Como é que foi essa... A comunidade? Assim, hoje, a comunidade ela é bem focada, tá? Eu costumo falar que eu uso o livro como ferramenta. Então eu decidi, eu não queria uma comunidade, um clube do livro, porque tem um monte de clube do livro aí, né? Tem vários clubes do livro, de vários temas, né? E eu queria fazer algo diferente. Eu não queria ser só mais um clube do livro. Então eu montei um clube do livro focado em líderes, empresários e empreendedores. Por quê? Era uma dor minha na época,
que eu entendi isso, eu precisava me desenvolver. Então a gente escolhe um livro por mês, eu faço a curadoria de um livro por mês, com esse objetivo, que a gente se desenvolva usando o livro como ferramenta. E bastante focado nesse perfil. Por quê? Uma galera mais sênior, mais comprometida, a pessoa que entra na comunidade, ela tá muito afim, sabe? Ela fala, não, pô, eu tô numa posição aqui, num desafio profissional, seja de carreira, seja de empreendimento, ela fala, não, eu quero me desenvolver. Então é uma pessoa mais focada, mais determinada. E tem um pouco também que eu queria construir a comunidade, esse ambiente de crescimento, sabe? De ter pessoas muito próximas ali pra gente também fazer uma troca, rolar um networking ali e a gente se desenvolver juntos. Mas nasceu no passado em junho e agora estamos com 57 pessoas na comunidade. E eu não fiz tráfego, não investi nisso, só tá mais ali mesmo, indicação, uma pessoa que me procura, como que funciona, eu não tenho página de venda, não tenho nada disso. Por quê? Porque eu quero prezar pela qualidade de quem tá lá. Sim. Então a pessoa às vezes interage comigo no meu... Qual que é o meu canal de atração hoje? É a pessoa interagir comigo. Ela tá conversando ali comigo no story, ela responde um story que eu coloquei, a gente cria uma relação. Em algum momento, talvez ela pode sentir interesse em saber como funciona e a gente bate um papo e eu convido para entrar na comunidade. Então eu estou cuidando com muito carinho ali para ter esse ambiente, respeitando a sinergia do pessoal que está lá, sabe, para não destoar muito, manter um ambiente bem saudável. Então, em resumo, um livro por mês e a gente se desenvolver juntos. É isso. Muito bem. Depois a gente conversa aí para eu entrar na comunidade. Com certeza, também. Vai ser muito bem-vinda. Tem frases que eu gosto muito, aqueles clichês, né? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és, ou você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tem até assim, você é o que você come, né? Sim, sim. Você acha que a gente é também o que a gente lê? Eu acho que sim, com alguns adendos. Primeiro, essa frase é muito legal que você falou, porque às vezes eu passo por algum livro e surge essa frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu acredito nessa frase. Só que sempre dá polêmica quando eu posto ela. Sempre tem ali algum entreveiro ali nos comentários, uma galera concorda, uma galera não concorda. Então eu vejo que é um tema sensível. Mas eu acredito nisso, Mafê, mas com adendos. Por exemplo, eu gosto bastante do Ryan Holiday, que eu falei para você agora, e eu li todos os livros dele. Então, assim, eu posso dizer que eu sou a média do que ele pensa? Sim, mas se eu colocar em prática. Porque senão, ler por ler, beleza, você pode ler ali 10 livros, por exemplo, de hábitos, e você não tomar atitude de mudar um hábito. Então, acho que sim, mas com essa ressalva, que você precisa colocar em prática, né? Porque senão o conhecimento também ele se perde. Então eu acredito nisso porque eu costumo falar, né, que o livro é uma mentoria com o autor. Eu acredito nisso, que nem, por exemplo, o autor ali, o Michael Singer. Se eu passar 30 dias lendo o livro dele, eu estou entrando na cabeça dele. Sim. Como ele pensa. Tipo, ele compilou o pensamento dele num livro, né? Ele vai passar pra gente o que deu certo, o que deu errado, o que foi importante, o que ele aprendeu, como que ele pensa negócio, como que ele pensa comunicação. Então, poxa, é uma mentoria com o autor e uma maneira barata de você desenvolver. Porque quanto será que custa pra gente ir lá e sentar na mesa com o Michael Singer? Não dá, talvez. Acho que ele nem ia assistir uma palestra dele presencialmente. Bem mais caro, talvez, né? Então, eu acho que quando você lê um livro, você passa um tempo com o autor, e isso é um detalhe importante para você ter cuidado com quem você escolhe para ler. Eu sempre falo pra gente também procurar livros, antes de você escolher o livro, fazer uma pesquisa. Quem que é esse autor, essa autora que eu vou ler? O que ele construiu? Que é o mesmo papo do coach que a gente estava tendo até agora. Qual que é a bagagem que ele tem para falar sobre o tema? Porque senão você vai passar 30 dias com uma pessoa que talvez não tenha a bagagem para falar sobre aquele tema, né? Ele simplesmente foi numa editora, escreveu um livro e colocou ali. Então eu acho que tem isso, acho que é um pouco dessa média, ela faz sentido, mas o grande ressalva, colocar em prática, mas escolher com detalhe, com importância as pessoas que você traz para a leitura, porque vai ser eu costumo falar que é meu melhor amigo ali por 15 dias, né? Então eu tenho que escolher quem está ali comigo, né? Escolher com cuidado. Você já mudou algum hábito que não esteja relacionado a trabalho por conta desses livros que você tem lido? Muitos. Conta pra gente. Muitos. Ó, os principais, tá? Teve um livro que eu li,
chamado O Poder do Ritual. E ele fala sobre a importância de ter pequenos rituais, tipo meditação, atividade física. E teve um muito legal que eu extraí desse livro, que foi não usar o celular de domingo. Por quê? Hoje em dia. Te admiro já. Mas é uma luta, então não é tão simples assim. Tem domingo que eu consigo, tem domingo que eu não consigo, mas normalmente eu consigo com mais frequência. Hoje já o hábito já está bem estabelecido. Que é o quê? O celular hoje, ele puxa a gente, né? Ele vai tentar trazer você ali, é o business dele, manter você ali na tela. E de domingo ele tem uma proposta, ele fala assim, vamos pegar domingo sem celular? Vamos tentar? Mas, Fê, assim, é impressionante como o domingo rende mais. Porque às vezes você não percebe, você passa horas no celular e você acaba não percebendo. E aí o meu domingo começou a render muito mais, ter um tempo de qualidade muito maior quando eu tirei o celular no domingo. E eu sempre lanço esse desafio pro pessoal da comunidade lá, às vezes o pessoal topa, às vezes algum não topa, mas é uma maneira de, às vezes, a gente estar mais em presença, sabe? Desconectar um pouco, senão a gente fica no celular o dia inteiro. Um outro foi o hábito da atividade física. Eu, por muito tempo, eu tive atividade física bem certinha na minha rotina, sabe? Em 2017, eu tive uma trombose na perna. Eu tive uma ruptura muito grande de atividade. Eu fiquei 30 dias de cama. Nossa. Foi bem chato esse período. Mas não vou falar de coisa ruim, não. Mas, assim, ganhei muito peso. Ganhei muito peso, mas muito mesmo. Tipo, foi uns 25 quilos. Por quê? Ruptura total. E aí eu fiquei meio depressivo, descontei na comida, troquei bons hábitos por maus hábitos. Você não estava fazendo exercício, ainda comendo mais. Exatamente. E ganhei muito peso. E aí, final de 2021, eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, que ele fala sobre como mudar, como trocar, né? Maus hábitos por bons hábitos. E ele teve um grande insight nesse livro que também foi assim, igual aquela pergunta. Esse teve uma sacada. E ele fala sobre por que as pessoas às vezes não conseguem colocar a atividade física na rotina. Tem aquelas famosas metas de começo de ano. Vou começar a fazer atividade física, vou na academia, vou me alimentar direito. Aí o autor se posiciona de uma maneira assim, mudança de hábito não é fácil. Nosso corpo não está preparado, nosso corpo vai buscar conforto. E eu não estava conseguindo criar. Por quê? Porque eu começava a voltar para atividade física, já que depois que passou, recuperei, tudo certo, né, tranquilo, eu não conseguia recriar o hábito. E aí veio esse grande insight, porque eu tentava voltar com o hábito de atividade física e mudar o hábito alimentar. Ele falou assim, escolhe um. Por quê? É 2 mudanças. Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. Foi assim, ó, meu Deus, né? Eureka. E faz todo sentido. Ele falou, então, escolhe um, firma esse hábito. A hora que esse hábito estiver bem firme, você troca. Eu falei, meu Deus, é muito óbvio, né? Mas o óbvio estava ali e a gente não percebeu. E o que eu fiz? Eu falei, bom, nesse momento, para mim, eu quero muito voltar à atividade física, porque a alimentação, ela foi, assim, descarrilhada pelo cenário. Então eu tenho certeza que depois eu consigo me reeducar alimentarmente. E aí eu parei e falei, ó, eu vou continuar comendo de maneira errada, conscientemente, eu sei que tá errado, não façam isso, porque a gente não sabe o que aconteceu. Hoje é fácil contar essa história, mas poderia ter tido alguma complicação, alguma coisa assim, né? Mas eu continuei comendo errado. Só que eu intensifiquei a atividade física. Nessa brincadeira, Mafê, passou o ano, eu perdi 10 quilos. Olha. Por quê? Porque eu fui muito intenso na atividade e não troquei a alimentação. Mas, consequentemente... Você não ficou com mais fome? Porque eu vou mais na academia, eu quero comer mais. Ficava, mas o que acontecia? O meu ganho, o meu gasto energético era maior do que eu comia. Superava. Então, mesmo assim, eu perdi peso. Aí, beleza. Passou um ano, eu falei, legal, hábito. E eu fui muito assim, eu podia ter feito isso antes, mas eu falei, não, eu tentei 4 anos fazer isso. Porque foi em 2017, eu fui fazer isso em 2022. Eu fiquei, esse é o poder do hábito também, tanto os maus quanto os bons. Eu demorei 4 anos para recriar um bom hábito. Aí eu falei, não, então eu vou esperar mais tempo para ter certeza que realmente esse hábito tá em dia. Virou o ano, eu falei, não, agora beleza, agora eu vou cuidar da alimentação. Aí eu fui na nutricionista, ela preparou todo um plano, fizemos todo um planejamento, tudo certinho. Ano passado eu perdi mais 10. Então eu tô voltando no meu peso anterior. Então, essa virada de chave do Hábitos Atômicos, que é óbvio, porque para o nosso corpo, a mudança de hábito é difícil.
É quando você fala, eu vou fazer atividade física e eu vou me alimentar, são duas mudanças. É que a gente não percebe, mas são duas mudanças de hábito. E aí você consegue na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você já fala... Aí quando você enfia o pé na jaca, vai com Aí tudo, já né? era, né? Você fala, segunda que vem eu começo. Aí você vai, segunda, terça, quarta, você já... Então eu fiz esse grande insight desse livro, foi assim... Olha, muito bom. Espetacular. Voltando a falar do celular, né, que Tá. você estava falando, a gente está muito preso no celular, Sim. nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, TikTok, né? O TikTok é uma febre. Eu não tenho TikTok, eu também não. porque eu não quis entrar Eu nesse não. universo. Você acha que isso tem feito as pessoas perderem esse hábito da leitura? Eu falo por mim, eu acho que hoje eu leio muito menos do que eu já li, porque eu fico nas redes sociais. Sim. E também tem a questão, por exemplo, de você poder ver filmes a qualquer momento dentro de casa. Sim. Às vezes fala, pô, vou ler um livro ou vou ver um filme? Tá. Você acha que isso tem roubado a atenção do livro? Não, com certeza. Eu acho que hoje o celular é o maior ladrão de tempo. Porque você tem o celular ali, as notificações vão sempre te chamar de volta, como eu falei. Porque às vezes você não percebe, você fica no piloto automático. Aí você tá o celular, vibrou, você fala, o que é? Aí você entra. Só que a hora que você percebe, você não entra para ver a notificação. Você vê a notificação, aí você pula para um outro app, aí você pula para outro app. Aí você passou 40 minutos e você não percebeu. Não, às vezes eu me vejo assim, eu entro no Instagram, aí eu saio, aí eu entro de novo, assim, acabou na de sequência. O que eu então, tô fazendo? Eu acho que sim, porque, por exemplo, hoje é algo que está na nossa vida, só que a gente tem que dosar, acho que como tudo na vida é um equilíbrio. Uhum. A gente tem que conseguir. O que eu fiz, tá? No celular, eu li isso num livro também, olha, agora que eu lembrei. Eu desativei todas as notificações, todos os aplicativos. Uhum. Por quê? Se eu deixo tudo ativado, o celular me controla. Ele que vai me chamar para lá. E eu quero ser mais ativo, eu quero ir consumir o celular, não o celular me chamar. Ele que te consome. Ele que me consome, né? Então o que eu fiz? Quando eu comprei um celular novo, eu desativei tudo. Então meu celular não notifica nada. Nada, nenhum aplicativo. A hora que eu abro lá, tem lá o numerinho lá, 3, 4, tudo lá, mas ele não me notifica. Uhum. Então, automaticamente, ele me ajuda a não ir lá. Então eu criei um hack aí para tentar o celular não me distrair tanto. Então eu acho que sim, Mafê, se a gente for ver, o celular hoje ele rouba tempo. E aí você não percebe. Por exemplo, a comunidade hoje. As pessoas às vezes elas gostam da proposta, o ticket tá bom, eu gosto do valor, quero entrar, nossa, é incrível, mas não tenho tempo. Não tenho tempo é a minha maior objeção hoje. Você faz o tempo, né? Você faz o tempo, né? Prioridades. Às vezes, exatamente, prioridades. E às vezes eu comento, dá uma olhadinha no seu relatório de tempo de uso da rede social. E a pessoa às vezes fica assim, nossa, eu passei 3 horas no Instagram no dia. Eu falei, pois é, você não... E aí um ponto, né, que um dos grandes insights aí também da minha comunidade, eu peço 15 minutos por dia. É só isso que precisa. Uhum. Porque 15 minutos por dia, Mafê, vai dar 10 páginas. Cara, 10 páginas por dia nos juros compostos é muita coisa. Então, a desculpa é sempre tempo. E, na verdade, o que você falou é priorizar. Uhum. E a dica que você dá, então, para uma pessoa desenvolver o hábito de leitura é essa, começar aos pouquinhos. Você tem mais alguma dica? Tem, eu acho que são duas, bem simples. A primeira, escolhe um tema que você gosta muito. Que nem, por exemplo, o meu caso, o mindset. É um tema difícil para quem está começando. Uhum. Então, e tem uma frase que eu li num livro, não lembro qual, que é leia o que você ama até amar ler. Por quê? Pega um tema que você gosta, por exemplo, eu gosto de comunicação. Se você lê sobre comunicação, você vai se identificar com o tema, vai ser mais prazeroso. Então a primeira dica que eu falo, não vai na dica do Adilson, por exemplo. O Adilson está num momento de leitura diferente, não vai na dica da Mafê, na dica do influenciador que você gosta, eles estão em momentos diferentes de leitura. Como que eu percebi isso? Em 2022 todo mundo falava de um livro chamado Rápido e Devagar. Livro premiado, o autor ganhou o prêmio Nobel de economia comportamental e maravilhoso. Eu fui ler, não consegui. É uma leitura muito difícil para aquele momento para mim. Então eu acho que às vezes o pessoal se perde na super dica do que seu influenciador tá lendo, da pessoa que você se inspira tá lendo, do próprio Adilson. Eu sempre falo isso. O livro que eu tô lendo hoje é pro meu momento. Talvez não seja pro seu. Então o que eu falo é principal, escolhe um tema muito bom. Até para uma criança, por exemplo, né? Coloca o gibi ali na mão dela. Isso, exatamente. Então escolhe um tema que você gosta muito, vai dar certo, você vai se identificar com aquele tema, né?
E o segundo é 15 minutos por dia. Vai dar certo. Então essas são as duas Escolher coisas. o melhor horário que funciona para o seu dia, né? Exatamente. Cada um tem também um momento, cada um tem uma rotina. Eu gosto de ler de manhã. Por quê? Primeiro que eu sou mais, né, diurno, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu acordo muito cedo, então eu sou mais diurno. Mas de manhã eu tô com a cabeça mais vazia, né? Eu acordei, eu tô ali começando a minha rotina, não tô ainda... Posso até estar com uma preocupação ou outra no trabalho, mas eu costumo falar que a nossa cabeça é igual uma bateria de celular. A gente acorda tá 100%. Durante o dia vai consumindo essa bateria, vai chegar lá às 5 horas da tarde, você vai estar com 7% de energia. Então, às vezes, tem esse detalhe também, que é tipo assim, quando você vai criar um hábito, eu tento sempre sugerir para ou colocar de manhã ou até o horário do almoço. Por causa desse problema. Às vezes você vai chegar no final do dia exausta, aí você vai ter que chegar em casa, fazer uma janta, alguma coisa, cuidar do filho, algo assim. Como é que você vai ter energia para ler? Você vai estar esgotado. E aí é nessa que você procrastina. Amanhã eu começo. E aí amanhã eu começo e aí não começa. Eu vou pegar essa dica, porque eu costumo ler à noite, só que às vezes assim, o olho vai fechando, as ideias vão embaralhando, você parece que tem que ler de novo, mesmo um parágrafo várias vezes para... É porque a gente está cansado, né? A tendência é a gente desligar mais rápido. Então eu sempre falo para tentar trazer ali até a hora do almoço, porque às vezes no almoço você tem uma oportunidade ali na hora do almoço do trabalho, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que ainda é válido. Mas se deixar para tarde, o risco é sempre... como você vai chegar ao final do dia. Se você chegar cansada no final do dia, talvez você vai jogar pro dia seguinte. E aí é um hábito, né? Você se acostuma a jogar pro dia seguinte. Ai, olha quantas dicas a gente está tendo aqui hoje, muito bom. Adilson, 3 frases e 3 livros. 3 frases? Pra dar dica aqui para quem assiste. 3 frases, eu acho que assim... Esse aqui é um dos livros? Esse é um dos livros, mas aí tem que ter cuidado, é aquela coisa. Mais assim, para quem já está ou no universo? Não tão mais avançado, mas ele não é para todo mundo. Tá. Ele está para todo mundo, mas não é para todo mundo. Pode ser que depende do momento, a pessoa fala não. Pode ser o terceiro, então. Pode ser, exatamente. Depende do momento de cada um. Mas assim, 3 frases. Eu acho que uma que eu gosto muito, assim, que eu li num livro do David Goggins, que ele é um ultramaratonista, que ele fala que o verdadeiro trabalho é invisível. Que às vezes o trabalho está nos bastidores. E às vezes, sabe aquela coisa assim... Você vê a conquista da pessoa. A pessoa chegou, você fala, nossa, de repente essa pessoa estourou. Mas essa pessoa ficou anos trabalhando no quietinho, nos bastidores. Então eu gosto dessa frase, o verdadeiro trabalho é invisível. A segunda, que foi o meu primeiro corte lá no Instagram, 2021. E se o maior risco for não assumir risco? Às vezes a gente encara o risco como um problema e às vezes tem uma oportunidade ali também. Então essa frase eu gosto bastante também. E uma outra, que é essa que eu falei agora há pouco. Leia o que você ama até amar ler. Porque se você continuar lendo coisas que você gosta, uma hora você vai se apaixonar pela leitura. Então eu gosto muito dessas 3 frases. 3 livros. Não vou falar o Mindset, porque foi muito difícil para mim. não vou falar. Não comece por ele. Não comece pelo Mindset, é muito difícil. Eu gosto bastante de um livro chamado Obstáculo é o Caminho, que é do Ryan Holiday, que é o meu autor preferido, já falei dele umas 3 vezes aqui nessa conversa, porque ele vai trazer esse requinte de que, lógico, no momento às vezes é difícil para você enxergar que o obstáculo ele é um trampolim. Mas, na verdade, a gente cresce nos obstáculos, nos desafios, na dor. Então, eu gosto desse jeito, de tipo assim, às vezes, olhando para trás depois, os momentos de maior crescimento nosso foi quando a gente saiu da zona de conforto, foi quando a gente teve coragem de tomar alguma atitude, foi quando a gente se desenvolveu de uma maneira através de um desafio. Então eu gosto muito disso. Então, olha a frase que tem a ver com isso, que é pura poesia, gente. Qual? Até um chute na bunda te joga pra frente. É isso. É isso, porque eu acho que o desafio ele vem pra te levar para um próximo nível. É que na hora você fala, nossa, agora eu tô perdido aqui, né? Você fica num microcosmos ali, você trava, parece né? Que você não vai sair daquela realidade. Mas sempre sai. É que na hora você não enxerga dessa maneira, né? Então eu gosto desse livro, Obstáculo é o Caminho. Um outro livro que foi muito importante também é um livro chamado Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill.
Ele vai falar daquilo que a gente falou no começo. O que você fala para essas pessoas? Né? Ele vai falar sobre o poder de a gente pensar positivo, de a gente falar palavras positivas, porque assim, o nosso cérebro ele absorve o que a gente fala. Então, se eu falar qualquer coisa aqui, tá voltando para mim. Então, a palavra ela tem esse poder também. Então, pensar positivo, visualizar coisas positivas. Então, um livro foi muito importante para mim também, chama Atitude Mental Positiva. Uma capinha azul, tem uma lâmpada na frente, bem chamativo. E acho que esse é um bom terceiro livro, porque ele vai falar sobre como a gente conversa com a nossa voz interior. A gente sempre está ali, né? Nossa cabeça está sempre pensando, falando um monte de coisa na nossa cabeça, e às vezes a gente tem que conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro. E esse livro tem essa proposta. Muito bem, de você, a Alma Indomável, de você olhar para sua voz interior e o que eu extraio daqui? O que eu posso aprender com o que está acontecendo, sabe? Isso que eu estou sentindo, é só algo específico ou eu tenho que melhorar uma dica, um feeling? Eu gosto de sempre ouvir bastante minha voz interior, que o pessoal chama de intuição, de feeling. Na verdade, é a sua voz interior falando alguma coisa para você. Então esse livro vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que são 3 bons livros. Muito bem. Você falou ali do risco, eu me lembrei de uma coisa que eu acho interessante, assim, de falar. Às vezes você está numa situação que está horrível, e aí você tem medo de mudar, mas está num trabalho que você odeia, ou está num relacionamento, né, um casamento assim que já está falido ali, só que você está ali. Por que o medo da mudança? Porque pode ficar ruim. Mas já não está ruim? E aí você vai preferir ficar numa situação ruim por medo de ficar ruim? Exatamente. Eu sempre falo nisso, que às vezes assim, quando eu falo sobre risco, assim, eu gosto de fazer uma pergunta: qual que é o pior cenário? Que nem você falou, eu tô num trabalho. Tá, qual que é o pior cenário aqui? É continuar aqui nessa situação, minha vida vai passando, as coisas vão acontecendo, e às vezes você não toma uma atitude. Então, assim, o risco... Eu penso assim também, o que de pior pode acontecer se eu fizer essa mudança? Exato, também. Vamos mapear já, porque você já seta a expectativa, deu tudo errado, vamos supor, deu tudo errado. Você tentou mudar para um outro trabalho, perdeu, ficou sem dinheiro, o que você faz? Aí eu penso, poxa, eu vou pedir para morar com a minha mãe, não sei. Exato. Alguma coisa, né? Mas é isso, essas duas óticas, porque daí, qual que é o ponto, né? Se você encontrar, talvez, qual que é o pior cenário, às vezes tem algo fora do seu campo de visão. Sim. Faz parte, né? Mas se você setar qual que é o pior cenário, você vai com a expectativa alinhada, né? Então, se der tudo errado, eu vou voltar a morar com a minha mãe, por exemplo. Talvez você já sabe que o seu pior cenário é isso. Então eu gosto de enxergar o risco. Tem que ter cuidado com o risco, obviamente. Sim. Mas às vezes tem uma oportunidade ali, né? Pois é. Eu gosto muito de biografias também. Tem alguma vida de alguém assim que você admira muito? Olha, ano passado eu li boas biografias, mas a que para mim foi mais impactante e eu fiquei fã, fiquei mais ainda, da Viola Davis. A biografia dela é uma aula. É muito triste, né? É triste, mas triste. Assim, você olha e fala assim, minha vida acho que não foi tão ruim assim. É que às vezes você perde perspectiva de algumas coisas, né? A infância, a família, a pobreza, tudo que ela viveu ali, uma família super... Tem um documentário dela no Netflix excelente também. E às vezes você fica, né? Às vezes você fala, minha infância não foi tão boa, perto da dela, pelo amor de Deus. E olha onde ela chegou. Ela chegou. Então eu gostei muito, foi muito impactante para mim. Eu coloquei na minha comunidade. A gente leu ela em dezembro, essa biografia. Uma outra que eu gostei bastante também é do David Goggins, que é esse que eu falei para você. Ele tem um livro chamado Nada Pode Me Ferir. E ele também conta essa história de superação. Ele é um ultramaratonista, serviu o exército americano, assim, muito legal também, muito legal. Mas a da Viola pegou. Muito bem. Muito bom. Pô, chegando aqui ao final do bate-papo, tá uma delícia. Passou rápido, nem sei né? quanto tempo já foi aí de conversa. O que você sugeriria para vir aqui tomar um café comigo? Legal. Tem uma pessoa que acho que seria legal você trazer aqui, chama Flávia Lorenzetti. É uma pessoa que eu me conectei ano passado, a gente fez uma mentoria com o Joel J junto. E a gente se aproximou, ficamos muito próximos, e ela é CEO de uma rede de hotéis chamado BB Hotéis. E ela tem um conteúdo muito legal de empoderamento, assim, eu acho que é uma pessoa legal para bater um papo. Muito
Muito bem, obrigada então pela dica. Agradeço, obrigada pela conversa e por tudo que você trouxe aqui hoje. Obrigado, Mafê, agradeço. Obrigado, gente. Obrigada pela sua companhia também. Até o próximo café. Tchau.